Aqui é a Débora Braga. E eu sou Eduardo Reis. E esse é o Pode Entrar, a Casa é Sua. Hoje é episódio especial com Demontier e Haroldo. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. E vamos conversar hoje, gente, sobre a importância do consumo consciente e adequado de água. Não é isso, gente? Só um parêntese aqui, que o pessoal lá do SCC, 59º SCC da Paz, da equipe secretaria, mandou dar um abraço. Eles duvidaram que eu ia dar, tá aqui o abraço dado. Faz o corte e manda pra eles, viu? Hoje é um assunto muito importante, que é água. Água tratada, água para qualidade de vida, água para o bem-estar. O consumo consciente da água também, o consumo adequado para não haver desperdício. Exatamente. E nós já conversamos aqui com o Demontier, você pode assistir aqui em cima, aqui ou aqui em algum lugar. E Haroldo, você que chegou agora, rapidinho, peço licença aqui ao Demontier, só para o Haroldo falar um pouquinho quem ele é, para se apresentar. Opa, Eduardo, obrigado pelo convite, Débora também. Demontier, parceiro aqui no mercado condominial. Estamos aqui com o maior prazer, quero me apresentar. Sou Haroldo Barreira, sou da Verde Aqua, fundador da empresa. A gente busca trazer o consumo consciente, como a Débora falou, para o mercado condominial. E essa é a nossa missão. Iniciei na parte de engenharia civil, há 20 anos, entregando a idade aí, né? Na Unifor, mas o caminho desvencilhou para o mercado de restaurante, nada a ver com o mercado condominial. Minha mãe, há um tempo atrás, montou um consulado, era um restaurante na Professores da Rocha com Maria Tomásia. De sushi. De consulado, sushi bar. Exatamente. E aí, no primeiro ano, ela pensava que era brincadeira, né? A gestão de um restaurante não é fácil. E ao longo eu fiquei conciliando entre a faculdade e o restaurante. Me interessei demais e toquei o negócio durante 6 anos. E a trajetória fez com que a gente não continuasse com as atividades. Teve algum episódio de no final vender o restaurante e acabar tomando tombos que a vida traz, né? No meio da negociação. E acabou que um amigo chamou para poder trazer a oportunidade de trabalhar no meio de representação de consumo consciente e trabalhos que vão envolvendo a energia e água. E ele trouxe uma proposta, que nem idealizava estar nesse segmento. Eu entrei na empresa como representante, aplicamos em um dos hospitais universitários aqui de Fortaleza, gostei desse segmento e vi que muita gente lida todo dia com o uso de água e energia e cria um gargalo muito grande nesse aspecto de saber como gerir isso. E aí imaginei, vou pegar, a gente fez esse trabalho, conseguimos mais de 60% de redução de consumo e vou trazer isso para o mercado condominial. E aí surgiu a minha atuação no mercado vindo com a Verde Aqua. E aí estamos aqui há 11 anos, atuo no mercado condominial e com a tecnologia que a gente hoje foca diretamente há 6 anos que a gente implementa. E quais são as atividades da Verde Aqua? Pronto, a gente consegue trazer um sistema, que é um sistema exclusivo, que ele permite que o síndico vá controlar tudo que está acontecendo na questão da circulação da água dentro do condomínio, desde a entrada do hidrômetro da CAGES, o armazenamento dessa água nas cisternas, bombeamento que ocorre, nível de água das caixas d'água e, por fim, o consumo. Tudo isso que fica muitas vezes no achismo da gestão, a gente consegue trazer à tona por meio de um sistema que a gente instala sensores, instala estações que tem conectividade com a internet. Então, minuto a minuto, ele está acompanhando o que é que está acontecendo na estrutura dele. Então, ele consegue se antecipar a episódios prejudiciais que venham ocorrer, ser alarmados via WhatsApp, e-mail, SMS, tudo que a gente consegue trazer à tona. E com isso, associar um treinamento que a gente dá à equipe para saber agir da melhor maneira para evitar episódios de prejudiciais ao condomínio. E aí, com isso, a gente consegue gerar uma economia que é bem esperada para o cliente, uma tranquilidade, né? E é interessante essa questão, porque pelo pouco tempo que eu conheço do mercado da água, digamos assim, principalmente através da loja dos filtros, é um assunto que durante toda a minha vida nunca foi tema nem de rede
de conversa, de bate-papo, mas que gera tanto a questão da importância da saúde, mas também da economia no condomínio. Isso é algo que eu achei bem interessante. Eu queria, Demon, que você falasse rapidinho, para quem não assistiu ainda outro episódio, para não ter que sair daqui para assistir o outro. A Loja dos Filtros, ela tem 57 anos de vida, né? Começou fundada pelo meu pai. Começamos vendendo filtro de barro. E vieram as evoluções, né? As gerações aí de filtração, as evoluções de filtração, e a gente veio acompanhando esse mercado. E hoje a Loja dos Filtros, ela implementa nos condomínios sistemas de tratamento de água que proporcionam aos moradores água potável em todas as torneiras. Tomando banho, escovando os dentes, lavando o rosto, lavando frutas e verduras, fazendo um café com água potável de qualquer torneira do apartamento ou da residência, da casa que ele mora. E isso traz muitos benefícios para os moradores dos condomínios, até na questão do, por exemplo, redução no consumo, no custo com água no garrafão. Porque o cara vai ter garrafão se ele pode ter um purificador de água, se ele já tem água tratada na torneira dele. Ele bota um purificadorzinho de água, um Ultramax ali, tem água ultrafiltrada, fora a água que chega na torneira dele, já tratada. E aqui eu vou abrir um parêntese, porque foi exatamente isso que a gente fez na nossa casa. Nós, apesar de sermos só nós dois, a gente bebe muita água. E eu botei na ponta da caneta e financeiramente, e eu não estou nem falando da parte do benefício. Estou falando financeiramente, já foi mais vantajoso colocar o Ultramax. E a qualidade da água é impressionante, né? Aí a gente vai chegar lá daqui a pouco. E não carregar garrafão também. E não carregar limpar garrafão, carrega, tira. No 3 garrafões. Domingo que falta água. Vixe, Cadê? mano. Onde é que compra água? Aí tem que comprar água caríssimo no supermercado. Loja de conveniência, às vezes. No posto. Ninguém vai Lá em casa, tem o mercadinho lá embaixo, que eles botaram lá. Só que eu tenho que levar o meu garrafão, descer e subir com 20 quilos aqui. Então é isso. A Loja dos Filtros, ela vem proporcionando essa qualidade de vida para as pessoas, porque quanto mais a evolução dos tempos, a quantidade, a população aumentando, o consumo de água vem aumentando também. E com isso, ela causa uma piora na qualidade da água de fornecimento. Entendeu? Tanto do lençol freático, como até da água da rede pública, às vezes não tem uma capacidade de filtração tão grande de chegar a uma água de excelente qualidade na sua torneira, entendeu? Então, o papel da empresa é exatamente esse. É proporcionar essa água de melhor qualidade, de excelência na torneira, que vai proporcionar uma saúde melhor para as pessoas. Porque, como eu te falei, por exemplo, o condomínio utiliza uma água do poço sem tratamento. E, naquele momento, a pessoa não sabe se a água tem uma contaminação físico-química ou bacteriológica, que pode trazer um problema de saúde daqui a alguns anos, né? Então, assim, a gente tem essa preocupação e é uma evolução que vem dando cada vez dia mais certo, entendeu? E cada vez mais a demanda aumenta, a preocupação das pessoas a conscientização das pessoas está aumentando cada vez mais, entendeu? E realmente você proporciona ao condomínio, né, uma economia no final do mês. Por quê? Porque você está utilizando a água da CAGES, né, da rede pública, e não utiliza o poço, porque o poço é contaminado. Então a gente proporciona o condomínio a utilizar o poço, reduzindo o consumo da CAGES. Então, por exemplo, as nossas empresas, numa parceria que nós já temos vários condomínios que a gente tem parceria, quer dizer, não é uma parceria, a gente nem sabia que ele estava no condomínio e eu cheguei lá para tratar água. E ele não sabia que eu estava no condomínio e ele chegou lá para controlar o consumo da água, entendeu? E, poxa, tu tá aqui, que legal. Então, por exemplo, você proporciona ao condomínio, a Loja dos Filtros proporciona ao condomínio uma água de excelente qualidade e ele proporciona ao condomínio uma água de excelente consumo adequado, sem desperdício. Já tivemos um exemplo lá na Beira-Mar, que eu tratava a água do poço e jogava na cisterna. E o condomínio chegava e dizia assim, papai, essa tua água não está funcionando de nada, porque ela produz aqui 24 horas e ninguém sabe onde é que vai essa água. E a gente ficava para cima e para baixo atrás de vazamento, até que esse bicho chegou lá, aí colocou os sensores dele, e o condomínio era um condomínio relativamente antigo. E realmente a gente já tinha vasculhado tudo no condomínio e a gente não achava onde era o vazamento.
Entendeu? Então, na realidade, a gente proporcionou ao condomínio uma redução de quase 70% na época. Foi um absurdo. Foi um negócio impressionante, porque tinha um vazamento na coluna, certo? Que a gente não conseguia detectar. Muitos vazamentos são ocultos e como o Demontier está dizendo, o cliente então, assim, está sofrendo muito tempo. Essas questões são questões que, literalmente, elas estão, cada dia que passa, mais visíveis para os administradores dos condomínios e para os síndicos. Porque, por exemplo, o cara está aqui pagando uma fortuna de conta. Porque hoje em dia, no condomínio, tem duas contas que são primordiais e pesadas para o condomínio. É a folha e a água. Exatamente. Então, se você chega no condomínio e fala, rapaz, a minha empresa vai tratar o poço, vai reduzir a conta da CAGES. E ele chega e diz, rapaz, eu vou colocar aqui uma telemetria que vai lhe dar todo o controle de consumo. Ah, apareceu um vazamento, o cara não tem a telemetria dele, só vai descobrir daqui a um mês, aí, bicho, o prejuízo foi lá para cima. Já com o sistema dele, imediatamente sabe. Então, assim, esse nosso segmento, as nossas empresas, elas estão prontas para oferecer ao mercado um serviço de excelência e de qualidade, entendeu? Então, é isso que a gente está proporcionando aos condomínios da cidade como um todo, entendeu? Sim. É isso, Haroldo? Exatamente. A água, ela vem... Vou entender que eu sou leigo igual quem está assistindo. A água vem, entra pela rede de abastecimento, que aqui é a CAGES, e vem, se o prédio tiver o poço, vem do poço, ela é tratada, é jogada na cisterna e sobe para o prédio. A caixa d'água. E aí você chega lá e instala sensores, né? A gente consegue... artificial no prédio todo, se der um vazamento no 13º andar... A gente consegue até saber se o hidrômetro da CAGES está marcando corretamente a quantidade de água que passa pelo equipamento. Isso é muito importante. Isso aí, a CAGES todo dia recebe solicitações de clientes que acreditam que o hidrômetro não está bem aferido. Então, não é interessante que esteja passando a quantidade de água pelo hidrômetro e ele marca mais. E o hidrômetro é um equipamento mecânico suscetível a falhas, como qualquer outro equipamento, e pode ocorrer esse tipo de coisa. Então, o que a gente consegue trazer para o cliente é que ele tenha certeza que ele está sendo cobrado pelo valor correto. O Demontier falou sobre a questão de vazamento. A gente alerta muito aos síndicos que muitas vezes o que ele consome não é verdadeiramente a necessidade de consumo dele. Às vezes tem desperdícios que estão ocorrendo há muito tempo e esse desperdício ele já considera que, olha, isso aqui já é o meu consumo normal. Já está lá o normal. Eu consumo X metros cúbicos, só que não é X. Sabe, né, que tem um e não sabe. Processos, por exemplo, que é importante, que é associado muito ao trabalho de Demontier, não adianta ele tratar a água e essa água for para um reservatório que não está limpo. Então, às vezes, acontece limpezas de reservatórios e logo depois o consumo sobe e aí o cara já condena. É o poço que não está produzindo, é a empresa de limpeza de caixa d'água que fez algum... Porque, querendo ou não, mexe numa estrutura que já é antiga. E aí o que a gente tenta trazer para o síndico é ele deixar de ter o achismo. A gente traz com exatidão o que está acontecendo e isso vem agregando um resultado bom para a gestão do próprio condomínio. E não só na questão de consumo, muito na questão estrutural. Antes aqui, a gente estava no bate-bola aqui de conversa antes, o Demontier até dizendo de um condomínio que eles detectaram, apesar de não ser empresa especializada em caça-vazamentos, a equipe dele conseguiu ter a expertise para encontrar um vazamento lá no cliente que já estava danificando uma estrutura, já colocando o quarto dos funcionários ali com estrutura de desabar. Né, exatamente. E isso, muitas vezes, é decorrência de vazamentos que estão ocorrendo há muito tempo. E é interessante ele saber que está ocorrendo. Muitas vezes ele vê o consumo do hidrômetro sendo mais do que o normal e ele já acha que é um vazamento de um apartamento e é lá embaixo, ele está perturbando o morador atrás de vazamento e já o problema já está danificando a estrutura dele. Que o que poderia ser simples acontece de ter uma mudança, um trabalho estrutural de empresa de engenharia para corrigir aquela estrutura que foi danificada, que basicamente você tendo um acompanhamento do produto mais utilizado dentro do condomínio facilita bastante. Né? E muitas vezes, desculpa,
Você ia falar? Não, pode falar, depois eu falo. É só nesse mesmo gancho, muitas vezes o problema estrutural ele vem muito tempo depois que a água já está vazando. Então você tem aquele vazamento que vai pingando, é igual o mar batendo naquela pedra durante não sei quantos anos, aí vai corroendo, né? Então às vezes você tem um vazamento, você não identifica, você não faz a menor noção que esse vazamento existe, e na hora que estufa aquela parede, que cai aquele reboco, você vai ver que o ferro tá enferrujado, que você acha o vazamento. Então o seu produto, ele evita exatamente isso. Evita. E quando se trata de segurança, um outro ponto que a gente nota muito nos clientes e o Demontier também sabe, é a questão de combate ao incêndio. Sistemas de combate ao incêndio normalmente ficam aterrados ao solo, ficam também nessa condição de não estar aparente. E aí, quando necessita, se tem algum problema nessa hora, você tem que saber que está tudo ok. E essas tubulações que estão ocultas, quando vazam e estão muito suscetíveis a esse tipo de situação, realmente acaba danificando ali uma área importante. E ainda mais quando se trata de um sistema de combate a um episódio de incêndio no prédio, né? Então isso a gente traz à tona, e associado ao que a gente faz, a gente tenta, com a experiência que a gente vai buscando na nossa atividade, explicar para ele o que é que ele tem que fazer para poder, mesmo que não tenha nosso atendimento, ele saber o que é que ele tem que estar fazendo, no mínimo ali, para evitar algum dano, né, no condomínio, ou algo que evite, algo que possa ocorrer um prejuízo, né, ao condomínio. Eu acho interessante que a gente está numa onda bem forte de vida saudável, né? E aí a gente vai, em todo canto a gente vê, beba muita água. Aí no outro canto, economize água. Mas a gente pensa no que a gente joga no mar por causa das tartarugas, né? A gente pensa ali no nosso consumo, da água que a gente bebe, mas a gente não pensa a água que eu faço a minha comida. Tá ok para fazer a minha comida? Muitas vezes não tá. É verdade. A água que eu consumo, só porque eu desligo aqui o chuveiro enquanto eu passo o meu shampoo. Mas não é só isso. Será que eu estou realmente tratando o consumo consciente da maneira adequada dentro da minha casa? E as pessoas, elas, não é nem que elas não se importem, é porque eu acho que elas não têm ainda a consciência da importância desses dois fatores em relação ao consumo de água, né? E depois que eu vim trabalhar na loja dos filtros, isso também abriu muito os meus olhos, porque eu não tinha essa consciência, né? A gente sempre usou garrafão e a gente, aqui em casa, a gente sempre fecha a torneira e tal. Mas, gente, não é só isso, né? Então, eu acho que todo esse pessoal que tem esse lifestyle de saúde, de consumo consciente, deve se preocupar com a água que cozinha o seu feijão. É claro. Tá tratado? E a água que passa na tubulação, será que não tem um vazamento do seu condomínio? Né? E a gente tem que se atentar para essas coisas, que às vezes não é um custo, é um investimento que a gente faz, que vai ter um retorno não só na saúde, mas monetário também, né? Eu canso de dizer, Débora, assim, já conversei várias vezes com você, você simplesmente visita, sei lá, um condomínio de classe A. O cara comprou lá um apartamento de 5 milhões de reais, né? E usa o poço. E o poço tem uma contaminação por nitrato, né? E o nitrato é cancerígeno. Aí ela chega lá e diz, rapaz, o tratamento é X, O cara olha o investimento e diz, não, rapaz, não precisa disso não. Diz, meu amigo, o nitrato é cancerígeno. Aí a pessoa tá morando naquele prédio, né? A família tá ali, aí é suplemento não sei do que, é creme na pele, papapá. Encapsulados. Rapaz, ou seja, a pessoa gastou fortuna, você tá me entendendo? E o principal, que é a água, não dá aquela prioridade. É como eu disse anteriormente, a coisa tá mudando. Mas a conscientização das pessoas, elas precisam entender que o custo de você ter uma água perfeita diminuiu bastante. Quando é que a gente imaginava que a gente ia ter o momento e a possibilidade de beber uma água com ultrafiltração? A partir de R$150 por mês, você tem uma água ultrafiltrada na sua casa para você beber?
Onde é que a gente imagina isso? Aproveitar, fazendo a propaganda, se você tiver interesse, entre em contato com a gente. Pois é, por quê? Porque o que é que acontece? A indústria desenvolveu a membrana de ultrafiltração para produção de água de indústrias farmacêuticas, de indústrias alimentícias. Então foi o que a Loja dos Filtros fez. Ela trouxe essa tecnologia de ultrafiltração e colocou dentro do purificador de água residencial. Então para que usar garrafão? Você está me entendendo? Para que você ficar tendo custos, se você pode ter um equipamento na sua casa que vai lhe proporcionar uma água filtrada com ultrafiltração, alcalina com pH super elevado, magnetizada, ionizada. Isso tudo num equipamento só. Tecnologia aí. Então, assim, você vai ter água natural e gelada. Então, assim, realmente, essa conscientização, Haroldo, tanto da parte do que você faz, como da parte do que a Loja dos Filtros faz, a Verde Aqua e a Loja dos Filtros a gente faz, é uma questão de start. Tá entendendo? Eu sempre digo, ontem eu saí da reunião de uma construtora e explicando, rapaz, tu já imaginou tu lançar todos os teus prédios com um sistema de tratamento de água, onde o cara vai entrar no prédio, vai comprar fazer um investimento no apartamento do teu prédio, e ele vai saber que aquele prédio já tem água tratada, poço e CAGES. E outra coisa, ele já vai ter uma redução na taxa do condomínio. Por quê? Porque ele já vai pagar uma CAGES mais baixa. Por quê? Porque ele usa o poço. Isso aí já é argumento de venda para ser. Então o cara da consultora disse, rapaz, tá aí que eu nunca tinha pensado nisso. Eu disse, pois é. Tem uma consultora aqui do lado, no mesmo quarteirão, que está lançando um prédio que tem a mesma área do teu. Tu acha que o cara vai comprar o teu que já oferece água tratada ou do prédio da consultora que não oferece água tratada? E hoje que está até na moda a questão do selo verde, né? Tudo. Nós já temos aqui em Fortaleza vários prédios com selo verde com os nossos sistemas de tratamento de água. Então é como eu estou falando, essa conscientização, ela tá, cada dia que passa, o cara pega e diz assim, rapaz, eu vou comprar esse prédio aqui, esse apartamento aqui nesse prédio. Rapaz, o corretor chega e diz, olha, aqui na nossa empresa, no nosso prédio, nós já temos a Loja dos Filtros, que faz o tratamento todinho, temos a Verde Água, que controla todo o consumo de água. Aí no prédio, no quarteirão do lado, não tem. Tu acha que o cara vai comprar qual? O que proporciona todo esse equilíbrio de contas para o futuro morador ou aquele prédio que não oferece? Está suscetível contas, a ter um problema que leva um prejuízo alto. Não só de contas, mas de qualidade também. E, inclusive, fica a dica de argumento de venda para os colegas corretores que estiverem assistindo. E outra coisa, hoje em dia, você sabe que a CAGES está exigindo a outorga dos poços, certo? E nós temos já exemplos de, mesmo que o poço do condomínio seja outorgado, a redução na conta da CAGES chega a 30%. E na verdade, assim, com a outorga então isso é muito, para um condomínio, isso é uma redução de... Poxa vida, o cara chega no final do ano, por exemplo, se o condomínio gasta 10 mil, passa a gastar 7, tem 3 mil por mês. No final do ano ele tem 36 mil reais de caixa. Faz uma reforma... O quê? Já considerável, né? E com o sistema de vocês, Haroldo, ele ainda tem uma redução maior ainda. Tem. Você evita o desperdício. Evita o desperdício. Evita. E você bateu no ponto da questão individual do consumo, a pessoa que está preocupada não só com a qualidade da água. Uma coisa uma abordagem que a gente tenta explicar para os gestores dos edifícios é o seguinte. O normal é o síndico chegar e falar, olha, botar avisos nos elevadores, vamos ter o consumo consciente, fazer a barba fecha, a torneira, isso tudo é muito importante. Só que muitas vezes bater no hábito da pessoa, às vezes não é o caminho mais interessante. Então a pessoa vai tomar aquele... Estão individualizando para bater direto, né? Esse aí dá certo sempre. Mas muitas estruturas não permitem individualizar. O cara fica com a mão na cabeça, como é que eu vou agir? Eu falo o seguinte... a gente sabe que antes de cobrar, o que dá mais resultado é dar o exemplo. Então, muitas vezes, o síndico, em vez de chegar e dizer, olha, economiza água, ele chega e fala, olha, estamos de olho, estamos acompanhando cada minuto o que é que está acontecendo. Onde é que isso bate diretamente? Muitas vezes, a gente já se deparou com situações do vizinho ter consciência da água, aquele cara que fecha a torneira, que quando encontra um vazamento na sua casa, se preocupa de fazer uma manutenção para aquilo não gerar custo, e outro que não está nem aí. E muitas vezes no condomínio ocorre um rateio coletivo daquela conta. E o que a gente vem dizer é o seguinte, olha, continua fazendo o teu papel, porque se aquele vizinho
deixar algo que está gerando desperdício, o síndico já é alertado e aí ele pode agir. Então, isso gera uma questão de incentivar para quem tem esse controle continuar tendo. E outra coisa interessante, no começo dos nossos trabalhos, a gente acha uma coisa e no decorrer a gente vê que não é bem assim. A gente conseguiu algumas reduções em alguns clientes, reduzimos ali 30% do consumo de água. E o síndico, vou divulgar para poder incentivar que veja que está dando certo e essa redução aumente. É o inverso, Demontier. Reduziu 30%. Aí o cara acomoda, né? Acomodou, aí já perdeu ali 15%. Então, é fazer o papel. E cobra. Mas também tenta dar o primeiro passo. Dizer, estamos preocupados, estamos fazendo a nossa parte, faça a sua também. Então, eu acho que essa abordagem a gente consegue trazer um resultado bem mais eficiente e justo dentro do condomínio, né? Não é ter uma redução de 30% e instalar um jacuzzi. A gente tem um condomínio que foi reduzindo e eu mostrava que o poço poderia atender o condomínio todo. Entendeu? Só o poço. Só o poço. Resumindo, tem um apartamento que gasta 40 metros cúbicos de água por mês. Um apartamento gasta 40 metros cúbicos por mês. Mesmo é mais de 1.000 litros por dia. Traduz aí. Traduzindo. Vocês falando aí, se entender. Tu já imaginou um condomínio, um apartamento gastar mais de 1.000 litros por dia? Um apartamento? Um apartamento. Assim, foi exatamente isso. O que aconteceu? Foi se dizendo, não, olha, a gente fez aqui um estudo e tal, nós fizemos um estudo, e o poço atende o condomínio todinho, ou seja, nós vamos ficar pagando só o esgoto da KGS e vai economizar mais a conta aqui do condomínio. Aí o pessoal do apartamento X lá achou que não, agora aí pau. Quando ele vai medir lá no final do mês o consumo do apartamento, 40 metros cúbicos. Que é isso, meu amigo? Ei, Demontier. Tá passando na noite com a torneira aberta. Pro pessoal que é leigo, que não entende, 1 metro cúbico equivale a quantos litros de água? 1.000 litros. 1.000 litros, gente. 1 metro cúbico, 1.000 litros de água. Ou seja, é como se... Poxa, quantas pessoas moram? Muita água. Muita água. Muita água, meu irmão. Pra você ter ideia, eles têm uma estatística de 10 metros cúbicos por apartamento, por mínimo, mês. Né? O cara gasta 4 vezes mais lá no apartamento. Imagina se o cara morasse no Mansão Macedo, né? Vixe, Maria! Aí era complicado, viu? Ali é normal gastar, né? Porque só a limpeza do chão já vai 20. Aí é brincadeira, são 6 jacuzzi, né? Em cada apartamento ali. É um por suíte lá. É doido, é brincadeira, né? É sério. Mas se a gente vê cada coisa, né, Haroldo? No nosso dia a dia, nas visitas aos condomínios, né? Que é impressionante. E hoje, assim, aproveitando a questão de sustentabilidade, só um adendo. A gente trabalha hoje muito com a questão do consumo de energia dentro dos clientes. Todo condomínio tem bombas que são responsáveis por bombear essa água. Então a gente consegue trazer à tona informações de funcionamento desses equipamentos em uma situação que incomoda muito as pessoas. Imagino que os telespectadores aqui do podcast também sejam incomodados, é o custo de energia em horários de pico. Shoppings, condomínios comerciais, no horário de 5h30 a 8h30 tem aquele estouro. Então a gente permite também que ele evite que esse sistema de bombeamento faça funcionar nesse momento. Então ele pode ali associar até uma economia de energia, de manutenção dessas bombas também. Então Automatiza a gente consegue trazer dados e alarmes para que ele saiba que ele tem que ligar aquela bomba em tal horário, para evitar que naquela faixa de horário esse equipamento venha funcionar. E é interessante que já tem muitos condomínios que perguntam isso, né? Quando você vai instalar uma bomba, eles fazem a conta. Eles fazem a conta da energia. Exato. E aí eu já queria chegar nesse ponto. O sistema de vocês, em relação ao consumo de energia, como vocês classificariam ele? Tanto o da loja dos filtros quanto da Vergiaco. É um impacto muito forte porque a gente escuta muito isso. O pessoal sempre pergunta. Eu vou reduzir 30% mas eu vou aumentar quanto de energia? Vou aumentar a energia e vai ficar, afinal, qual é o meu ganho líquido, digamos assim? No meu caso, geralmente, isso não tem muita impactação. Não sofre muito impacto. Por quê? Porque geralmente o condomínio já utiliza o poço. Então ele já tem aquela despesa de energia. Ele utiliza o poço, mas não tem o tratamento.
Entendeu? Mas mesmo aquele condomínio que não utilizava o poço por causa da contaminação, e a gente passa a utilizar, o impacto na conta da energia corresponde a 10%. Da conta de energia. Da conta de energia. Então, assim, o condomínio tem conta de CAGES de 20 mil, baixa para 10. E a conta da energia dele era de 3 mil e só para 3.300, então... É irrisório. É irrisório. É muito mais vantagem ele ativar. A água é muito cara, né? A gente tem casos aqui, condomínio que gastava 60 mil de CAGES por mês, também 260 unidades, né? E nós reduzimos 50% a conta lá. E a conta da energia aumentou 10%, 12% só. Nesse condomínio tinha um apartamentozinho que gastava 40 metros cúbicos. Não é esse. Esse ele não conseguiu reduzir, não, pelo jeito. Só na conta. 40 metros cúbicos. O jardim lá é uma loucura, esse condomínio. No papel da gente, quando o cliente tem uma redução, por exemplo, um prédio que consome 1.000 metros cúbicos de água por mês, se ele reduz 30% do consumo dele, vão ser 300 mil litros de água a menos que essas bombas vão bombear. Então aí tem um impacto direto. O segundo impacto que, assim, os condomínios ficam muito às cegas, apesar de ter empresas de manutenção de bombas que fazem um trabalho muito bacana, eles acabam não tendo certa informação de como está o funcionamento desse equipamento a todo momento. Eu faço muito uma comparação para facilitar a explicação, é você ter 2 carros do mesmo ano. Então, esses carros eles vão ter autonomias diferentes. Um vai fazer 10 km por litro na cidade e o outro vai fazer 15. Porque um está com um pistão que está mais danificado, o outro botou um combustível. Então, a bomba também é um mecanismo que ele tem variações. Ele sofre funcionamentos quando ele não está adequado, esse equipamento. E os condomínios não tem como ter um funcionário do lado desse equipamento sabendo, ela funcionou, botando a mão, entendendo como é que está a vazão desse equipamento, está quente. Então, todas as visitas que a gente faz no condomínio, a gente puxa alguns assuntos que são gatilhos para que a gente possa explicar o que a gente faz. Então, é muito normal. Já quebrou a bomba nesse condomínio? Ele falou, Haroldo, já quebrou aqui? Vive quebrando. É muito diferente de um carro. O carro, quando a gente está dirigindo, a gente já sabe aquele barulho, já sabe a força que esse equipamento tem. Quando ele começa a dar um defeito, o que é que a gente faz? Vai para uma oficina, pede para fazer um ajuste. A bomba no condomínio está lá embaixo funcionando. E você não sabe se ela perdeu 50% da eficiência e continua forçando o equipamento, porque muitas vezes não vai faltar água. Ela continua bombeando, mas forçando. Roda, às vezes nem roda seco, ela está conseguindo empurrar, tem água na cisterna, só que ela está forçando muito o equipamento. E isso gera aquecimentos, isso gera o equipamento, em vez de funcionar 2 horas, ele funcionar 4 horas, 6 horas, e o cara leva esse equipamento, por não ter informação, até o seu máximo, até quebrar. Então, muitas vezes, por falta do acompanhamento, em vez de você só fazer uma manutenção preventiva, ela tem uma vazão de 100 litros por minuto para carregar lá para cima. Ela funcionou carregando só 80, é o momento de ligar a reserva, que a bomba reserva está lá para isso, e solicitar uma manutenção preventiva para essa principal. Então, o número de horas ao dia que ela funciona é muito menor. E os condomínios ainda tem outra coisa, que é informação legal para quem está assistindo. Eles sempre ficam... de maneira correta, ele não pode deixar uma dessas bombas sem funcionar durante muito tempo, porque ela vai colar equipamentos, componentes internos, que acaba quando você necessita, falta uma, dá problema, quando liga a outra, está quebrada porque passou muito tempo sem uso. Nesse caso, eles alternam, usam um mês uma, um mês outra. Só que às vezes uma está carregando 100 litros lá para cima e outra carregando 200. Então, um mês você está economizando e outro gastando o dobro. Então, a gente traz essa informação à tona para o cliente. Olha, passa um mês usa melhor e outro mês deixa um dia só, a que está pior, para que ela não quebre. E nessa alternância, com esses dados, ele consegue uma economia bem considerável de energia também. Então, e manutenção da bomba, né? Em vez de quebrar uma peça, ele faz uma manutenção preventiva. Então, são informações que os síndicos não têm de posse. Quando a gente faz um diagnóstico e permite que ele tenha esse acompanhamento, evita demais esse gasto de energia excessiva e de manutenção, de quebra e esses sustos que eles tomam, né?
E além da questão da bomba em si, vocês conseguem identificar vazamentos ao longo do prédio? Sim, com toda certeza. Exatamente onde é que fica o Ele vai saber, por exemplo, todo dia a gente vai comparar o que entrou de água pelo hidrômetro da Companhia de Água e Esgoto e os nossos sensores que o Demontier comentou vão dizer o que é que a caixa d'água está fornecendo de água. Isso minuto a minuto. Então, se entra mais água pelo hidrômetro do que os sensores da gente identificam que a caixa d'água forneceu, ele já sabe que o vazamento é antes de chegar água na caixa d'água. Quando o síndico, normalmente, ou o administrador, quando vê o hidrômetro dando aquela elevação de consumo, ele já culpa o apartamento. Ele já fala, tem algum apartamento com vazamento. Aí faz aquele escasseio no condomínio, bota aviso que vai inspecionar os apartamentos, sai procurando vazamento e às vezes o problema é a cisterna que está ali com problema na boia e está fazendo perder água ou alguma perfuração no cano. Então esses comparativos ele vai dizer. E quando esse problema é em apartamento, ele vai dizer, o problema é ali na caixa d'água, o cliente vai ter o treinamento para ele detectar esse problema sem ficar perturbando os moradores gerais do condomínio e assim aumentar a eficiência de busca desse vazamento. Outra informação que é importante, ele ter dados, por exemplo, ocorreu um vazamento, detectou que aquela coluna de apartamentos, entre em contato com esse morador e diz, olha, está tendo um problema na sua coluna, o morador sabe que o síndico está acompanhando e se ele não se acusar, não dizer que é aqui em casa, não tomar uma providência, o síndico aí vai fazer uma busca naquela coluna só, que ele sabe que está tendo vazamento, e aí ele vai poder ter dados em dizer, olha, o prédio se preocupou em acompanhar, teve o episódio de vazamento, para não acessar seu apartamento, a gente entrou em contato, você não identificou aqui que era na sua unidade, e aqui ele tem dados, a gente perdeu 10 metros cúbicos, 30 metros cúbicos, ou 40 metros cúbicos, como é o caso, por causa que você não teve o cuidado, então ele consegue ter dados e tem síndico até que é cobrado do morador aquela diferença de consumo. Então todos os dados ele vai ter e como agir de maneira rápida, né? E em relação à obra, a gente falou aqui da redução da conta de energia, falamos que não tem impacto na conta de, ou melhor, redução na conta de água, a conta de energia, o impacto que sofre é insignificante, e a obra que é necessária fazer para instalar o filtro da loja dos filtros e depois o sistema de vocês. Tem que quebradeira, como é que é? Não tem não. Hoje os equipamentos são bem compactos, são modernos, são digitais, né? Você hoje a mão de obra ela é bem mais simples, não é simples no aspecto de manuseio, né? As válvulas digitais elas já fazem o processo de retrolavagem, de regeneração, entendeu? E o funcionário em si ele vai fazer o controle de níveis de potabilidade, né? De acordo com o produto que é utilizado naquela água para ela ter a potabilidade dela sempre constante. Chama-se gestão de controle de qualidade de água. O funcionário passa semanalmente em todos os condomínios fazendo toda essa revisão, essa manutenção no equipamento. Entendeu? Mas o condomínio, ele precisa ter uma sala específica? O que a gente está conversando aqui, provavelmente vai ter alguém que está pensando, vixe, então é uma geralmente o equipamento ele fica na mesma sala de bombas. Porque geralmente as salas de bombas, elas são ao lado das cisternas. Entendeu? Então ali chama a sala de máquinas, né, que fica as bombas de recalque. E a tubulação do poço está passando ali, ela vem do poço e entra na cisterna. Então a gente já coloca os equipamentos ali do lado, ou seja, a água vem do poço, passa pelo sistema de tratamento de água e já cai na cisterna tratada. Não precisa fazer obra, construir sala nova. Nem fica visível aos moradores também, não né? Fica. Também não é silencioso. Não é grande? Não, depende do equipamento, né? Eu digo assim, não é grande para criar um espaço para ele vai caber... Não, dependendo, por exemplo, tem condomínios que a gente precisou instalar sistemas de, por exemplo, 3.000 litros por hora de tratamento de água. Na Beira-Mar, por exemplo, nós temos um condomínio lá que são 3.000 litros de água por hora desalinizada. Aí nós tivemos que fazer um ambiente para botar um desalinizador para 3.000 litros hora. Né? Estamos lá há 5 anos lá com o sistema implantado, perfeito. Entendeu? Temos um na Beira-Mar, temos um condomínio na Beira-Mar com 10 anos, que a gente pega água do mar, trata ela
elimina o sal, ela fica potável para consumo humano e o condomínio utiliza. 10 anos. Inclusive, no episódio que a gente conversou, a gente falou sobre isso. Os apartamentos que a gente já visitou ali pela beira-mar, até de amigos. Rapaz, a água, você vai lavar a mão no lavabo, você sente o cheiro do mar. Mas vai mudar. Inclusive tem uma torre comercialzinha lá que a gente tá doido pra mudar esse conceito, né? É uma torre que eu já trabalhei lá, que tá gente... Certo, tá certo, vai dar certo. Vai dar então, certo. Assim, mas assim, não precisa... resumindo, são casos e casos. Alguns prédios vão precisar de um aparelho que vai ocupar mais espaço. Exato. Mas também não vai precisar construir uma sala para isso. Não. Como se fosse uma casa de bombas. Se não tiver espaço dentro da própria casa de bombas, você vai construir uma casa de bombas para aquele aparelho. Exato. Então, porque às vezes o pessoal pensa que vai construir, tirar exato. o bicicletário para ter que colocar isso aí, né? Alguma coisa assim. E no teu caso, como é que funciona? Não, os equipamentos são bem reduzidos o tamanho. É mais para ter uma estação de comunicação via rádio, como um pouco maior do que um tablet, um celular, dependendo dos equipamentos. Os sensores também não tem nenhuma agressão à estrutura do condomínio. E a gente tem, por norma, o síndico dar o start e a gente iniciar os trabalhos, como diz. E a gente tem que ter uma cautela muito grande em calibração, usar fiações que sejam blindadas para que não venha interferir em sinal de antena, nem gerar nenhum perigo de curto, nem nada disso. E também não necessitamos a internet do prédio. A gente, dentro dos nossos equipamentos, a gente já tem a conectividade via 4G. O intuito é facilitar. Como o Demontier disse, os equipamentos hoje já têm uma tecnologia bem avançada. Antes não era assim. Antes a gente apanhava muito mais, tanto na necessidade de manutenção, como também no porte, que dos equipamentos tinham que ser mais robustos, mas hoje, com o advento da tecnologia, principalmente chegando aí o 5G, com novas soluções também que o mercado vai ter, tem que ser para facilidade. Então é o síndico dar o start, o morador nem sabe que a gente andou no prédio e já começa a poder ter os benefícios do uso. E o síndico ele consegue controlar através de uma plataforma, né? Controla o consumo de água, tudo bem bonitinho. Ele consegue, por meio de qualquer celular, tablet, computador, ele vai ter essa informação, mas não necessita ficar olhando. O sistema tem uma inteligência artificial dele ali, a gente tem padrões que a gente estipula que quando ao acontecer alguma situação, a gente tem casos de clientes, Demontier, que um dia antes de faltar água, ele já tem um alerta. Porque ele depende muito do reservatório. Tem clientes que eles zeram o reservatório uma vez por dia e a gente bota linhas de alarme para que ele tenha horas de antecedência. Mas dependendo da quantidade de reservatório, até um dia antes de falta de água, ele já tem um aviso, então ele consegue se antecipar muito a qualquer problema que venha a ocorrer. O nosso intuito é esse. Uma das coisas que a gente faz, o nosso cliente, ele não tem... A gente que tem que provar a ele o nosso valor. Eu não tenho carência nos contratos, a gente deixa o cliente bem livre. O nosso intuito é que a gente esteja no cliente enquanto fizer sentido. Enquanto não fizer sentido, não é legal estar no cliente se ele não quer o serviço. Então, tem que ter aquele resultado e dentro da plataforma mostrar o antes e o depois. Quando a gente inicia o trabalho, que é a dúvida, a gente deixa rodando aí 48 horas, eu faço um vídeo com diagnóstico de como está para respaldo do síndico. A gente sabe muitas vezes que no condomínio, na gestão, quando dá certo, muitas vezes o síndico não tem aplauso. Mas quando dá errado, são muitos dedos apontados para eles, né? E aí a gente tenta trazer, para que tranquilize a contratação, que ele tenha respaldo do antes e depois do que foi melhorado com a nossa solução, né? Interessante. E em relação a... Não o valor especificamente, até porque as pessoas podem estar assistindo isso daqui a 50 anos. Então. Mas, por exemplo, você... Na filtragem da água do prédio, você compra o material, o equipamento, e o equipamento agora é do prédio, é uma mensalidade, como é que funciona? Hoje nós temos essa modalidade, né? O condomínio nos fornece a análise de água que ele mandou fazer no laboratório que ele escolheu. A loja dos Silvos não tem laboratório. Ele nos cede essa análise de água e a gente vai no condomínio, visita, faz o estudo, vê lá qual é a vazão do poço para poder fazer um dimensionamento da máquina. Entendeu? E aí a gente faz um orçamento. Se o condomínio disser assim, vou comprar, ele compra o equipamento e fecha o contrato de manutenção conosco. Se o condomínio não tiver essa condição, a gente faz o comodato.
A gente oferece ao cliente o comodato e ele fica pagando aquele comodato mensal. O sistema é nosso. Fica ali um contrato por 5 anos, permanece a manutenção da mesma forma. Ele paga só como se fosse um aluguel do equipamento. Então, se o condomínio... Tem muitos condomínios que a gente sabe que não tem uma saúde financeira muito boa, talvez instalar um comodato desse sistema que vai reduzir a taxa de água, vá fazer com que ele comece a tracionar ali o... Antes mesmo do primeiro pagamento, às vezes. Né? A gente já tem casos, nós temos casos lá na loja dos filtros, o cliente até hoje é nosso. O cliente estava com três parcelamentos, já 3 parcelamentos na KGS. Meu Deus. E a conta do mês atrasada. Aí o que aconteceu? Os 3 parcelamentos estavam atrasados e a conta do mês atrasada. Então eu disse, rapaz, vamos cortar e nós não temos água aqui. Aí esse meu amigo mora lá, ligou para mim. Pai do Motier, passa aqui no condomínio que a situação está crítica. Aí eu disse, rapaz, você não tem poço não? Tem, mas o poço tem ferro. E a gente não consegue nem aguar aqui o jardim porque aí fica o piso todo amarelado. Aí eu disse, rapaz, eu resolvo. Aí em uma semana eu implantei o sistema de tratamento de água do poço, eliminando o ferro, deixando a água 100% potável. E cortei a KGS. Para a KGS. O problema do calo aqui não é a KGS? Está dando muito alto? Para a KGS aqui um período. Aí ficamos usando o poço. E regularizando a KGS. O condomínio fez um caixa, foi junto à KGS, regularizou o débito, e até hoje o condomínio tem água do poço tratada e paga a KGS em dia. Boa solução. Até hoje são mais de 10 anos que ele é meu cliente, entendeu? O equipamento, por sinal, ainda é o mesmo. 10 anos depois? 10 anos o equipamento é o mesmo. Entendeu? Troca só por dentro. Só o elemento filtrante. O leito filtrante. E a água até hoje potável. Entendeu? Interessante. Então, nós temos muito casos. A loja do filtro, como eu falei, tem 57 anos e nós já estamos aí há 20 anos com os condomínios saudáveis aí pela cidade. Entendeu? São muitos casos. Não perde negócio, né? Não perde negócio. Condomínio que tiver em situação financeira difícil e tá precisando usar água do poço e ter água tratada, liga para a loja dos filtros que a gente resolve. E se não tiver o poço? A gente dá um jeito também. A gente dá um jeito. O pessoal vem, aí, tu vai fabricar água? Eu disse, fabrico. Se você me levar no condomínio, eu dou um jeito de produzir água. É verdade, não? A gente leva uma pá. É cada caso, viu? Dá um jeito. Oxe, lençol de rebaixamento. Já aproveita, né? O cara tá lá com o lençol de rebaixamento, as bombas jogando água fora direto. O condomínio não tem poço. Eu pego aquela água, o condomínio faz a análise, eu utilizo a água, deixo potável e o condomínio usa. E no caso da Verjaco, como é que é, Haroldo? Também, como eu disse, é mais simples do que contratar a internet. Porque a gente então faz... É simples mesmo. É simples mesmo. A gente tem um cuidado... E detalhe, não dá o trabalho que as empresas de internet dão. Não dá. Depois não dá. Contrata, como é? Igual... Não. Como eu disse assim, o cliente dá o ok. Às vezes o cliente fica na dúvida, vale a pena, não vale? A gente até indica, hoje em dia a gente tem a tecnologia para ajudar muito os síndicos na troca de conselhos, tem os grupos de síndicos, a gente até indica, pergunte para o síndico, veja lá quem levante a mão, quem é atendido pela empresa, é a melhor indicação que tem, até facilita o nosso próprio oferecimento do produto. Claro. E principalmente, às vezes tem uma dúvida, a gente pede uma conta da KGS, vai lá, entende mais ou menos como é a rotina de uso dele, para saber se faz sentido no nosso produto, né? E aí, achando que faz sentido, a gente faz também no mesmo modelo de comodato. A gente faz o comodato, ao contrário do equipamento que conseguiu sustentar 10 anos, nossos equipamentos, às vezes eles passam por atualizações, porque é questão de conectividade, software, e a gente depende também das operadoras de telefonia, e isso tem que ter uma sincronicidade muito boa. E aí, mas o cliente normalmente ele não paga nada. E em cima, atualização, manutenção, internet, nada disso. Então vai ser um valor fixo que ele vai estar pagando. E aí ele vai ter os benefícios do uso e o melhor. Como a gente diz, nossa ferramenta ela não resolve o problema, ela é um meio para que ele seja resolvido da maneira correta e mais rápida. Uhum. Então, se ele tiver nossa ferramenta e nada fizer, nada irá acontecer. Só vai saber do problema. Só vai saber do problema. E agora é uma coisa que incomoda, né? Porque ele não saber, ele vai ficar pintando o celular dele. Facilita ele ficar na inércia. Mas uma vez que ele sabe, ele não tem só a ferramenta, ele tem a gente como parceiro.
para entender o que fazer em cada caso. Então a gente tem padrões. Hoje a Verde Aqua monitora mais de 7 milhões, estamos chegando em 8 milhões de litros de água por dia que passam pelos nossos equipamentos. Vamos finalizar o ano chegando a mais ou menos 11 a 12 milhões de litros de água. E nesse monitoramento é todo o perfil de cliente. A gente tem cliente de condomínio de 7 andares, como o maior de Fortaleza, que a gente atende também, que fica na Praça Portugal. Então, a gente passou por muitos conhecimentos de rotina desses condomínios, então a gente tem materiais voltados a poder facilitar esse síndico. Hoje, nossa preocupação é também engajar a equipe, porque a ferramenta tem que vir não como uma dor de cabeça a mais para o síndico, mas para permitir a equipe saber. Se a gente engaja a equipe, às vezes um funcionário conversa com outro. Nosso produto é muito... Eu até agradeço a oportunidade de estar falando aqui, porque, por exemplo, o produto do Demontier é necessário no condomínio. O produto de manutenção de bombas é necessário no condomínio. O meu, muitas vezes, não é conhecido. Então, muitas vezes, os síndicos estão passando por problemas que a gente poderia antecipar, poderia facilitar a resolvibilidade, e por não saber que existe a nossa solução, ele acaba não contratando. E às vezes, mesmo descobrindo, fica com o pezinho atrás sem saber o que é isso. Se funciona de fato. O que funciona. Então, na questão da contratação da internet, ele precisa da internet. O nosso produto. Então, eu estou há esses anos todos fazendo uma mudança cultural em questão de que o consumo da água, o armazenamento, o controle e o desperdício pode ser digitalizado esse controle. Então é uma coisa que no começo a gente brigava muito. Graças a Deus, hoje em dia as pessoas estão cada vez mais sabendo da solução. Por isso que a gente sempre busca estar engajado em eventos. A oportunidade aqui é ótima para esclarecer para o público de vocês que existe a solução. Se mora no condomínio, explicar para o síndico. E é muito simples. Como disse, se a gente fizer um diagnóstico, o síndico achar que não faz sentido, eu sou o primeiro a querer tirar os equipamentos e como diz, a amizade é a mesma. Mas graças a Deus o efeito tem sido o contrário. Cada vez mais a gente conseguindo engajar as pessoas na sustentabilidade, como se diz. Para também sobrar água para a cidade também, né? Esse é o nosso foco. Bom, né? Não ter tarifa de contingência de novo. E você que é síndico, se tem poço profundo e gostaria de utilizá-lo, fazer a outorga, fala com a gente que a gente tem esse serviço também na loja dos filtros para fazer essa outorga do poço também. A gente dá toda a orientação para você, síndico. Gente, muito obrigada por vocês terem vindo. É um assunto muito pertinente, muito importante para o nosso público, para o nosso ramo, que nós somos do mercado imobiliário, né? Exatamente. E nós atendemos casas e famílias. Sim. Então, a qualidade e o consumo consciente são coisas muito importantes para dentro de cada família. O ser humano é 70% água. Com certeza. Então, eu acho que esse assunto é um pouquinho importante. Então, eu quero agradecer o convite que eu fiz a vocês, a presença de vocês estarem aqui com a gente, esclarecendo essas dúvidas e conscientizando também as pessoas que não têm tanto conhecimento da importância do consumo adequado da água, né? Tanto na qualidade quanto na quantidade do consumo. Eu penso também o seguinte: ao longo do tempo, a média de vida da humanidade ela vai crescendo cada vez mais. Cada geração que vem, a expectativa é que a pessoa vá vivendo mais, e é muito por conta do que é feito, é muito do que nós consumimos. Eu acho que olhar para a água de uma forma um pouco mais cuidadosa. Conscientização. Rapaz, o ser humano, ele se pega, às vezes, numa contradição impressionante. O cara tá lá na casa dele, tomando aquela água mineral, né? Garrafão. Aí você se pergunta, faz quanto tempo que eu não limpo esse aparelho? Gelago? Você tá me entendendo? Então, assim, poxa, é impressionante, cara. E de repente a pessoa pega uma latinha de refrigerante e fica limpando. O canudinho de papel. O reservatório do negócio lá faz quanto tempo que não limpa? Então, é como você está dizendo. Fazer esse nosso papel, que você está fazendo na Verde Aqua, eu fazendo na loja do Filtro com os meninos aqui, aproveitando o espaço desse, quero agradecer mais uma vez o convite. E quantas vezes convidarem eu venho, é um espetáculo, né? Tão legal. Opa. E assim, é realmente a conscientização do ser humano de que
Poxa, eu costumo dizer o seguinte, os meus filhos, por exemplo, a Maria Helena tem 18 anos. Tu imagina ela tá 18 anos, acorda, passa o dia em casa e dorme com água potável. Tomando banho, escovando os dentes, lavando o rosto, bebendo. Minha criancinha abre a torneira ali e bebe. Potável. Aí tem uma pessoa que tem a mesma idade dela, passou a vida toda no condomínio que não tem água tratada. Cheio de bactéria, com problema lá e tal, fiz coquinho. Qual é a probabilidade dessa pessoa ter um problema de saúde lá na frente? Muito alto. Porque toda vida os seus anticorpos estão combatendo aqueles contaminantes que você está absorvendo. Entendeu? Então, assim, a importância da qualidade da água que você tem diariamente é fundamental para a sua saúde no futuro. E a questão da conscientização do uso é a certeza de que você vai ter água lá na frente. Não é não? Então, assim, agradecer o espaço, né, Haroldo? Claro. É a oportunidade que o podcast está dando para a gente, né? Que é, assim, uma oportunidade válida demais, porque nem todo mundo, como você falou, nem todo mundo tem acesso a essas informações, né? E o Pode Entrar aqui é uma oportunidade fantástica. E pode me chamar quantas vezes que eu venho. Que volta, né? Pode voltar que a casa é sua. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio. O Instagram da Loja dos Filtros, da Vejaco, vai estar aqui na descrição, tá? Desse vídeo. Qualquer coisa, você pode entrar em contato com a gente, inclusive com o Casal Imob também. E estamos à disposição. E é isso, foi mais um episódio. Muito obrigada pela presença de vocês. Volte sempre que a casa é sua. E curte, comente, compartilha. Toda vida a gente esquece de pedir. De pedir. Obrigado, Demônio. Obrigado, Haroldo. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Valeu. Até mais. Obrigado.